A gente tinha algumas apresentações ainda, estou vendo a Letícia que não apresentou, e acho que só. É isso? Eu não sei se... Eu não vi os trabalhos de osciladores do Eduardo Wolff e da Kellen, mas que também não chegaram a apresentar. E a gente tinha ficado com os resultados bastante frágeis nas apresentações do multivibrador astável de todo mundo, aí eu posso mostrar o resultado meu. Então, não sei se, Letícia, tu quer mostrar o teu, acho que era um Colpitts, e não sei se o Wolf e Kellen tem algo para mostrar. Senão a gente faz isso, Letícia primeiro, se ela quiser mostrar o Colpitts, senão eu mostro o astável. Oi, sim, posso começar. Obrigado. Vou apresentar aqui. Tá aparecendo aí? Acho que sim. Sim, eu estou enxergando. Bom, o meu é o oscilador tipo Colpitts e a frequência que foi solicitada foi de 4 MHz. Então, a primeira coisa que eu fiz foi calcular o valor dos indutores e dos capacitores usando a fórmula que aparecia no vídeo que foi passado de exemplo do WR-Kits. E daí eu arbitrei que o indutor tinha um valor de 100 microhenry e que a relação entre os capacitores ia ser um valendo C e o outro valendo 10 vezes o C, um 10 vezes maior do que o outro. Assim, com esses valores, eu cheguei no resultado que um dos capacitores deveria ter o valor de 17,6 vezes 10 na menos 12. Então, eu coloquei um dos capacitores com 18 picofarad e o outro com 180 picofarad. E depois de calcular, então, eu montei no LT Spice, usando também o modelo do vídeo do WR-Kit, só que com esses valores que eu calculei no circuito tanque. E daí eu simulei. Quando eu simulei, o resultado que deu foi uma onda senoidal com uma distorção ali no pico inferior. E a frequência dela não deu exatamente 4 MHz, deu uma frequência de 5,11 MHz. Então foi diferente do valor calculado. Então eu resolvi simular mais uma vez, aumentando o valor dos capacitores para poder diminuir a frequência de saída. Então eu coloquei um capacitor com 25 picofarad e o outro com 250 picofarad. E simulei de novo, ainda com o mesmo circuito, só com valor diferente de capacitor ali. Quando eu simulei de novo, daí continuou o mesmo formato de onda, só a amplitude ficou um pouco maior. E a frequência, então, conseguiu chegar nos 4 MHz, ficou com 4,14 MHz. Só que, se fizer o cálculo teórico usando esse valor de capacitor, o resultado dá 3 MB. Então, eu cheguei à conclusão de que o LT Spice coloca 1 MB acima da frequência na saída. E não sei exatamente o motivo. E foi isso. Obrigado, Letícia. É bem estranho dar essa diferença, uma diferença bastante grande, 20%, mais 30% a mais de frequência é bem estranho. A gente teria que buscar justificar por que aparece isso. O modelo de transistor que tu usou é um transistor NPN genérico, porque pode ser que Sim, eu esteja peguei associando. o. Tá. Peguei o genérico. É, tá, vou tentar olhar, ver se encontro alguma explicação para esse desvio de frequência que é grande. A tua forma de onda, ela está também com uma saturação, aparentemente, né? Tu vê o pico negativo, ele é cortado, tem uma característica de saturação. Isso aí tu podias experimentar, ver
se diminui essa saturação aumentando o VCC. Tu usa um VCC de 10 volts. Isso. Tá, de repente isso, experimenta um VCC de 12 volts, talvez com isso tu consiga deixar mais redonda. Mas acho que o Colpitts em geral não tem muitos problemas. Aí fiquei curioso com esse desvio de frequência, mas tá bom, tá visto. Obrigado, tá bom o teu trabalho, Letícia. Vou tentar ver se encontro uma explicação para esse desvio de frequência, mas vai ter que ser para outra semana, tá? Não sei se mais Tá alguém bom, obrigada. tem. Obrigado, Letícia. Não sei se mais alguém quer apresentar. Se não, eu posso compartilhar a minha tela para mostrar que também a gente tinha tido problemas com o multivibrador estável. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, Sim? senhor. Tá. Aqui eu montei um multivibrador estável, balanceado, e dá esse resultado. Se eu Está simulado, né? Dá esse resultado, eu nem calculei direito uma onda quadrada, mas o que a gente tinha tido alguns problemas eram aqui no tempo de subida ou no tempo de carga e descarga de cada um dos capacitores, que a gente pode dimensionar alterando aqui nesse RC para que o tempo, para que não dê um overshoot, para que não dê uma subida rápida demais, nem lenta demais. Quer dizer, a gente gosta ou gostaria de dimensionar estes capacitores para que o tempo de subida ocupe uma boa parte do pulso quadrado. Se eu fizer aqui um capacitor muito menor, ele pode ser mais rápido, até com overshoot. Se eu colocar um capacitor maior, o tempo de subida vai ficar mais lento, e isso vai depender também deste resistor. Então, a gente pode jogar com o capacitor e o resistor para tentar ajustar isto. E para o tempo, se eu alterar aqui, por exemplo, eu vou deixar os mesmos, vou alterar este capacitor para 100 nanos, os dois estão com 200 nanos, e este para 300 nanos, e em princípio aqui, desbalanceando deste jeito, eu vou ter um ciclo de trabalho, a onda vai ficar ainda com o mesmo período, e devo ficar com um ciclo de trabalho 3 vezes maior, de 75% numa saída e de 25% na outra. Deixa eu colocar a simulação. Acho que é isso. Aqui ficou mais ou menos uma divisão e pouco, e aqui ficaram 3 divisões e pouquinhos. Aqui tipo 1,1 divisões e aqui 3,1 divisões. Então, a relação, dependendo desta relação de capacitores, eu posso ainda mantendo o período geral da minha onda quadrada, eu posso ajustar o ciclo de trabalho, eu posso deixar com um ciclo de trabalho menor. Mas, em princípio, a gente pode fazer as contas e fazer o acompanhamento, então, o reprojeto desses capacitores, alterando esses dois filtros, para fazer essa alteração de ciclo de trabalho. Eu vou voltar nos 200 nano e vou fazer a alteração nos resistores. O resultado deve ser igual. Se eu colocar aqui um resistor aqui de, sei lá, que eu vou alterar um pouco, 2K, só alterei um, não compensei alterando o outro. Também eu tenho uma mudança, uma diferença no tamanho do ciclo de trabalho. Eu posso fazer isso alterando nos resistores, né? Então, a gente pode calcular ou então aproveitar um simulador para experimentar, fazer uma espécie de tentativa e erro, mas claro, a gente pode fazer os cálculos, são os mesmos cálculos que vocês viram, que vocês usaram
nos seus relatórios, que estão nas apresentações, a gente pode ir alterando ou os resistores ou os capacitores, a gente pode fazer esta onda quadrada deixar de ser quadrada, deixar a onda mais retangular e com um tamanho de ciclo de trabalho diferente. Acho que era isso que queria mostrar. Não sei se vocês têm alguma questão, alguma dúvida em relação a isso. Professor, aqueles resistores ali de 100, os do lado, esse aí, como é que tu determinou eles mesmo? Isso aqui é legal, sim, Daniel. Isso aqui é bem interessante. Tu vê que aqui eu coloquei 100 e 110, porque eu estou usando 2 transistores genéricos e aqui são modelos ideais, né? Se eu colocar os 2 resistores aqui de coletor de 100, muito provavelmente ele não vai oscilar, vou matar a minha saída. Só deixa eu ver isso aqui. Se eu colocar os dois... Não, aqui ele oscilou. Mas é uma boa prática, digamos, se a gente está montando na bancada com dispositivos reais, a diferença dos dispositivos vai fazer o multivibrador entrar em oscilação, né? Mas deixa eu aqui colocar os 3K, ver se eu consigo... O sistema tem, na verdade, tem 2 pontos de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio astável, fazendo a carga e descarga de um capacitor, e o outro ponto de equilíbrio que é o zero. Agora deixei idênticos os 2 ramos do circuito. Deixa eu ver se assim ele simula mesmo ou não. Tá vendo? Aí deu uma simulação meio estranha. Por isso que eu tinha desbalanceado, tinha colocado 110 neste resistor. Entendi, professor. Obrigado. Fazendo uma pequena variação, eu consigo, embora fique um pouquinho desbalanceado, né, a onda quadrada, né, o ciclo ativo e o ciclo desativo de cada um dos transistores fica um pouquinho... Na verdade, esses transistores são para polarização, esses resistores, perdão, do coletor são para polarização, então acho que nem interferem nada no tempo, mas como dá um ganho diferente para um e para o outro, vai permitir a entrada em oscilação do circuito. Mas foi só por isso que eu fiz diferente, né? Na bancada, em princípio, nem é necessário, só a diferença entre os componentes reais já faz essa alteração. Eu não coloquei o resistor de não degenerescência aqui no emissor, mas poderia ter colocado também, tendo uma relação, colocando um resistor bem menor que o resistor de coletor para dar um ganho na realimentação, né? Então não posso... como aqui o resistor não tem resistor de emissor, eu vou ter um ganho dado por este resistor de coletor que vai me permitir a realimentação. Eu só não posso ter um ganho negativo, porque aí também o circuito possivelmente não entra em oscilação, se eu coloco um resistor de emissor muito alto. Por isso deixei sem resistor de emissor e só com o resistor de coletor. Se eu colocar um resistor de coletor muito grande aqui, possivelmente eu vou diminuir a amplitude deste sinal. Tá? Eu vou ter uma amplitude de sinal menor. Acho que era isso que eu queria mostrar do oscilador astável, do multivibrador astável, e em princípio a gente termina então essa etapa de osciladores. Para o último trimestre a gente começa com antenas, e a ideia é ver vocabulário de antenas, ver os parâmetros fundamentais das antenas. São algumas terminologias de antenas. Eu compartilhei na semana 21, está compartilhados uma lista desses parâmetros, uma lista bem grande desses parâmetros. Eu posso fazer a distribuição entre vocês me procuram para
preparar uns 15 minutos de aula, uns 15 minutos de apresentação de cada um desses parâmetros daqui a uns 15 dias, no dia 15 de março ou no dia 22 de março. Pode ser assim? São 17 parâmetros diferentes para discutir em termos de antenas. A bibliografia básica, eu gostaria que vocês tentassem ler no livro do Balanis, que é um livro que é usado em universidades, né? Então, alguns dos parâmetros têm um cálculo matemático bastante complicado, né? Um cálculo matemático além do objetivo do curso. Outros não, outros são mais conceituais as descrições. Quem pegar algum desses parâmetros com uma descrição matemática usando derivadas, integrais, etc., me procure para discutir e para a gente organizar uma apresentação num nível mais adequado para o tempo que a gente tem aqui, que são poucas semanas, né, e para os pré-requisitos, para os cálculos que vocês conhecem. Pode ser assim? Sora, eu não entendi muito bem. Cada um vai apresentar novamente ou todo mundo vai tentar entender e apresentar todos? Não, cada um vai apresentar e em termos de conhecimento, e depois vocês devem ter uma prova no trimestre, é importante que todos tenham uma noção mínima de todos os 17 parâmetros. Tá? Então, a apresentação cada um fica responsável por apresentar um parâmetro, e depois, sim, em termos de questionário ou de prova, todos podem ser questionados, podem ser perguntados a respeito de qualquer um dos parâmetros. Pode ser? Pode ser. A outra coisa que eu queria ver com vocês é em termos de sobrecarga de trabalho. Eu acho que a gente pode, eu tinha programado fazer esse estudo desses parâmetros e depois, em abril, vocês voltarem a apresentar tipos de antena, né? Então, tem diferentes tipos de antenas com formatos de espiral, de cornetas, com refletores parabólicos, enfim. Cada um dar uma olhada, estudar brevemente, ou cada 2 ou 3, de repente dividir em grupos, para ficar um pouco mais leve o final do ano, né, em abril, apresentar também um tipo de antenas. Pode ser ou fica muito pesado. Se a gente fizer em grupos de 2 ou 3, é melhor, facilita um pouco. O que vocês acham? Ou a gente vê chegando lá mais perto, aí depois dessas apresentações dos parâmetros, a gente vê o estudo do mês de abril. Ô, senhor, o senhor vai fazer sorteio para esse trabalho? Para estes dos parâmetros, sim. Tu acha... Tá. Eu faço agora o sorteio hoje e publico amanhã o sorteio, para vocês terem esses 15 dias para preparar cada assunto. E até para poder me organizar, porque eu imagino que vários de vocês vão querer conversar para discutir o que vão entendendo nos estudos. Alguns dos parâmetros são bem gráficos, bastante diretos de entender, talvez não tenha nenhuma dificuldade, mas alguns dos parâmetros é bom vocês olhar cedo para ter tempo de conversar, para a gente definir melhor, para vocês entenderem melhor esses parâmetros. Tá? Esse trabalho ele vai ser só a apresentação e depois a prova, ou a gente vai ter que elaborar um relatório a respeito também? Eu acho que sim, Daniel, eu acho que eu gostaria que vocês fizessem um resumo. Não precisa ser um grande relatório com cabeçalhos e formatos de relatórios, mas um resumo do parâmetro, uma apresentação na forma de um resumo de estudo do parâmetro. Então, eu imagino que uma figura e um parágrafo de texto, ou um par de parágrafos de texto, enfim, é mais do que suficiente para o parâmetro, para cada parâmetro.
mas eu gostaria sim que fizesse uma parte escrita, que seria esse resumo do estudo, e que apresentasse, a gente fizesse a discussão neste momento síncrono daqui a 15 dias e daqui a 20 dias, nos dias 15 e 22. Certo. Professor, tu pode repetir o que tu tinha comentado sobre as duplas? Eu acho que eu não ouvi. Não, então, acho que a gente pode até decidir isso depois dessas apresentações. Estes parâmetros são vários, são 17 parâmetros, então acho que pode ficar individual, como vocês são 20, de repente deixo 3 de vocês repetindo um parâmetro que mais alguém fez. Mas o próximo assunto, o estudo em abril, seria a apresentação de tipos de antenas, que é algo mais também descritivo, enfim, é dizer quais tipos de antenas tem, quais são as características desses tipos de antenas. E isso eu acho que talvez uma meia dúzia, 6 ou 7 tipos de antenas fique bem, então podiam ser apresentados 7 tipos de antenas, e em vez de fazer 3 apresentações individuais sobre o mesmo tipo de antenas, fazer de repente isso em grupos de 2 ou 3. Mas a gente pode discutir isso lá no final de março, mais perto desse momento, dessa tarefa. Aí vocês ficam pensando e vendo se é interessante fazer dessa forma. Para os parâmetros característicos das antenas, não. Aí eu acho que pode ser individual. Certo? Certo, senhor. Então, se da minha parte podemos ficar por aqui. Se vocês não têm mais Certo, gente. Até mais, então. perguntas, ficamos por aqui. Certo, valeu então, professor. Até Até semana mais, que vem. pessoal. Um Tchau. abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até mais. Senhor, boa Tchau. tarde. Tchau. Ricardo, só o negócio do quarto a gente pode publicar? As avaliações do quarto? Pode sim, Cláudio. Deixa que eu publico ali. Só me esqueci de fazer isso, mas já vou publicar. Tá, tranquilo. Tá? Senhor Cláudio? Sim, tudo bom, Keila? Tudo. Senhor, olha só, sobre o trabalho dos osciladores, eu não consegui realizar porque, na verdade, eu tive muita dificuldade e eu não consegui procurar o senhor essa semana, sabe? E eu tentei, na verdade, ajuda com os meus colegas, né, com o William, e mesmo assim fiquei com dúvida e acabei fazendo atividades de outras matérias, sabe? E deixei atrasar esse trabalho. Aí eu queria ver contigo se, sei lá, eu posso fazer ou faço outro trabalho, não sei. Como que a gente podia fazer para mim ter essa nota? Eu tinha estendido até hoje essa nota, Kelly, então não gostaria de estender mais. Acho que a gente pode fazer, tu pode até fazer esse trabalho ficando para ser usado no terceiro trimestre como recuperação, porque tu estás com notas no limite, né? Acho que está com perto de 6 no primeiro e no segundo trimestre. No terceiro, tu tem que tirar mais de 6. Então, o que eu preferiria fazer é que tu, no terceiro, fiques com uma avaliação melhor e, em vez de te sobrecarregar de trabalhos, que fique como uma alternativa de recuperação de nota para o terceiro trimestre. Pode ser? Pode, aham. Mas daí, mesmo que, por exemplo, eu fique com nota superior a 6, eu faço mesmo sem recuperação por causa dos outros trimestres, isso? Isso, tu pode Tá, até completar nota aí para melhorar a nota no terceiro trimestre, para ter uma folga para compensar o que tu ficou abaixo de 6 nos anteriores. tá bom, senhor. Entendi. Então, Obrigada. se tu quer combinar, ou se tu, não sei, se quiser ver o oscilador Hartley, tu tinha que fazer um oscilador Hartley. Se tu quiser, sei lá, combinar um horário para discutir, me escreve, me diz e a gente combina
um dia Sim. para fazer isso. Mas eu preferiria que tu fizesses o negócio de antenas agora, focasse Tá. no negócio de antenas, tá? Uhum. Até para não ficar atrasado na matéria, né? Exato, até para poder isso, acompanhar a conversa e a discussão com o restante da turma. Tá. Uhum. Tá bom, vou fazer então. Porque até de osciladores não vai cair na prova deste terceiro trimestre. Tipo, não vai ter prova com questões de osciladores. Então, tu te dedicar a estudar os osciladores vai render menos que Tá. tu prestar atenção nas questões de antenas que vai cair na prova do terceiro trimestre. Tá? Tá bom, senhor. Eu vou estudar essa parte então e deixo os osciladores pro final do trimestre, né? Daí. Tá? Eu vou fazer sorteio hoje à noite, dá uma olhada amanhã e tenta começar a achar material do assunto. Qualquer coisa me procura, a gente troca ideias, seja no fórum ou por e-mail, do assunto que tu tiver que preparar, tá? Assim tu prepara bem o assunto, tu fica com uma nota melhor já dessa saída deste trimestre. Tá bom, senhor, bom? eu vou fazer isso. Obrigada. Então tá, tchau, tchau. Tchau, tchau.